A insegurança faz com que esses moradores do bairro Rio Branco, em Canoas, optem por não se identificar nesta entrevista. O relato é de uma série de furtos e arrombamentos em residências nas últimas semanas. A gente está vivendo uma situação bem complicada, né? Lá no nosso bairro, né? O bairro Rio Branco, não só no bairro Rio Branco, né? A gente sabe situações do bairro Fátima, Niterói, tem outros casos acontecendo, mas principalmente no bairro Rio Branco. Nós estamos todo mundo preocupado, né? As pessoas que podem voltar estão voltando, né? Para poder cuidar das suas casas. Ali é muito inseguro, realmente. São pessoas diferentes passando, a gente nem conhece. Um dos casos foi este, na rua Ana Neri. O criminoso dentro do pátio usava a tornozeleira eletrônica. Cometeu o furto durante a tarde, por volta das 3 horas. Segundo os moradores, ele só levou um cartão porque percebeu a presença de pessoas na casa. Estas outras imagens mostram como ficou outra residência depois de um arrombamento. Foi na casa desta mulher, que diz ter um prejuízo de mais de R$10 mil. A gente chegou no sábado, fomos surpreendidos porque estava faltando os ar-condicionados. Daí, quando eu abri a porta da sala, olhei, não tinha fiação elétrica. A porta de alumínio que é externa, né, tanto da casa da frente quanto dos fundos, eles levaram. Sim, eles detonaram com a casa por dentro. Desde maio, quando a enchente atingiu duramente o bairro Rio Branco, alguns moradores não voltaram para as casas. E segundo eles, é esse contexto de baixo movimento que os criminosos aproveitam para invadir as residências e levar tudo que podem. Se a gente tivesse a opção de não voltar, né, mas infelizmente é onde a gente tem para morar, né, a gente não tem condições de ir para um outro lugar, então a gente vai ter que viver com essa insegurança, né, com esse medo constante que está acontecendo agora, e assim, a gente está usando o dinheiro que a gente não tem, agora que a gente ia fazer uma pintura, a gente está tendo que usar para botar uma grade, para poder colocar um muro mais alto, para poder se prevenir para não acontecer de novo, né. Oficialmente, a Polícia Civil registra 8 furtos ou arrombamentos residenciais no bairro entre outubro e novembro. Os números estão longe do pico de 16 ocorrências, justamente em maio, durante a enchente. O que a gente tem aqui em Canoas, especificamente no bairro Rio Branco, onde nós temos as reclamações em relação a furtos que estão ocorrendo em residências, nos preocupa o fato de talvez haver subnotificação, porque nós trabalhamos a partir de registro de ocorrência. Eu tenho em novembro 2 registros, outubro 6, setembro 8, agosto 4. Não estou dizendo que isso é uma normalidade. Normalidade, para nós, seria não acontecer nenhum desses fatos. Acontece ainda que é um número pequeno para o tamanho do bairro. E não há uma concentração em ruas como foi relatado. Nós temos um registro numa rua no mês, 2 meses antes o mesmo registro na mesma rua. O que a gente pede é que as pessoas tragam a registro, mesmo que seja um furto pequeno, de pequeno valor, um disjuntor, um fio, para a gente ter, sim, uma noção de onde os criminosos estão atuando com a prática de furto à residência. O delegado afirma que os casos estão sendo apurados e reforça a importância da população registrar boletins de ocorrência. E agora a gente não tem nem energia na casa, a gente tem que gastar com tudo isso agora para poder voltar para casa o mais rápido possível para não acontecer de novo. Então a gente tem que ficar fazendo um pouquinho, ir lá, dormir na casa, né, mesmo sem energia, para poder garantir que ela não vai ser arrombada novamente.